Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia, meus irmãos, que nos acompanhem através dos canais digitais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje é dia 23 de setembro, sexta-feira. Estamos vivendo e reverenciando a 25ª semana do tempo comum. O evangelho que vamos partilhar hoje é São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. E hoje a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Pio nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Padre capuchinho, caracterizou-se pela sublime direção espiritual dos fiéis, pelo atendimento do assíduo às confissões e pelo amor à celebração eucarística. Aliviou os sofrimentos de muitas famílias, construindo o hospital denominado Caso Alívio do Sofrimento. Ao longo de vários anos suportou com admirável serenidade os estigmas de Cristo. A seu exemplo, vivamos com entusiasmo nossa vocação e missão. São Pio de Pietrelcina, presbítero, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo e reverenciando a 25ª semana do tempo comum. E o Senhor, nesse tempo comum, vem a cada um de nós nos ensinar seus ensinamentos e viver no seu amor no meio de nós. E no Evangelho de hoje, chamado o primeiro anúncio da paixão de Cristo, Jesus, quando ia rezar, percebemos que Jesus ia sozinho fazer essa oração ao Pai. Mas hoje Jesus, ele foi com seus discípulos em oração. E percebemos que Jesus queria ter uma prova maior dos seus discípulos e da pessoa da época, da sua época, quem ele era realmente. E muitos diziam que Jesus era o João, São João precursor, ou Elias, aquele que foi arrebatado ao céu. Mas Jesus é o único, Jesus é o autêntico. E na época de Jesus,
os doutores da lei, os rabinos, diria que ele viria da estirpe da casa de Davi, o Messias, o Salvador, o Libertador. Mas Jesus não era esse rei guerreiro que eles sonhavam em ter. Jesus era um simples, humilde de coração. Nasceu numa manjedoura e Jesus queria essa prova de quem ele era realmente. Aí Pedro tomou a palavra e disse: Jesus é o Cristo de Deus. Só que Jesus viu que Pedro havia respondido exatamente no seu coração. Mas não eram as palavras exatas. Porque Pedro, como os outros, esperava o Messias lutador, o Messias libertador, o guerreiro, como o rei Davi. Mas Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus pregou o amor, a fraternidade, a paz e a justiça. E Jesus foi rejeitado. E olha que Jesus diz que no final do Evangelho, o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e autores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E nós? Será que nós estamos rejeitando Jesus como aquele povo da época que foi rejeitado, que foi morto e crucificado? Jesus quer uma resposta de nós. E Jesus está perguntando a cada um de nós: quem dizem que eu sou na sua vida? Jesus é aquele que preenche o nosso vazio, que cura nossas dores, as nossas depressões, as nossas opressões do dia a dia. Jesus é aquele que nasce em nosso coração, nasce na nossa família, no nosso lar, nas nossas igrejas. Jesus não pode ficar esquecido no tempo. O anúncio do seu evangelho deve ser anunciado a todo instante. É a palavra viva e encarnada no meio de nós. Jesus é o único, é o autêntico. E essa era a resposta. Essa é a resposta que nós temos que dar. Nós estamos vivendo e reverenciando o mês da Bíblia, a palavra sagrada no meio de nós, a palavra semeada no meio de nós. E é o tempo propício para nós alimentarmos dessa palavra, alimentarmos desse Cristo que ressuscitou e está presente no meio de nós. Jesus não realizou muitos milagres naquela época, porque Jesus foi rejeitado. E hoje Jesus é acolhido no meio de nós. Nós temos que ir ao encontro desse Senhor. E ao encontro dos seus ensinamentos, do seu amor, a cada dia, a cada momento. Porque o Senhor está à nossa espera, está ao nosso encontro. Possamos nos reverenciar a cada momento a esse Jesus. E não ser rejeitado por naquela época, mas sim ser aceito a cada um de nós. Em nossos lares, nas nossas famílias e nas nossas igrejas.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a você, meu irmão e minha irmã, tenha uma ótima e abençoada sexta-feira e um ótimo e abençoado final de semana. E fique na paz e na alegria de Jesus. Estamos unidos e estaremos sempre